Oi, povo! Desculpa o atraso. Eu falei que 4h30 ia começar a responder, né? As perguntas das caixinhas. Mas eu atendi uma cliente, então estava um pouquinho atrasado. E aí eu trouxe uma surpresa. Ao invés de responder essas perguntas como de costume, que é abrindo o jogo, mostrando, tirando foto e escrevendo sobre a imagem que as cartas trouxeram, hoje eu convidei um amigo meu, psicólogo, especializado em vidas passadas, para falar com a gente sobre algumas perguntas e respostas que saírem. Porque de manhã cedo, no café, veio uma pergunta, assim, eu estava sugerindo que falassem, né, que perguntassem sobre a minha vida. E aí perguntaram assim: já falei tudo o que sinto para a pessoa e ele não dá nem sinal de interesse. Não vai rolar mesmo, né? E aí o Ângelo me procurou no privado e comentou sobre isso. E aí eu convidei ele: bom, você não quer falar para ela as coisas nas quais você pode ajudar? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir as cartas. Primeiro eu vou chamar o Ângelo. Ângelo, você me chama aqui, que eu não sei se eu sei te chamar. Sei. Ângelo, deixa eu te falar uma coisa. Então, tá dizendo aqui, ó, que você precisa de uma versão mais recente do Instagram para participar. Então, sai da live, atualiza tua versão no Instagram e volta. Enquanto isso, eu vou aqui perguntar as cartas, como eu falei que ia fazer, né? Ai, deixa eu refazer aqui, tá ventando meu altarzinho. É que vocês não estão vendo, né? Mas eu uso os 4 elementos na mesa: fogo, água, terra, simbolizado nas pedras, tem mais 2 aqui, e ar no incenso. Ops. Então, enquanto o Ângelo... Oi, Fabiano, boa tarde, que bom te ver por aqui. Como você tá? Manda uma pergunta aí para eu responder, vamos aproveitar. Pode mandar no WhatsApp. Vamos responder. Sim, gente, que não conhece o formato, anonimato, tá? Eu vou responder, vou perguntar aqui com o nome da pessoa, me conecto com a energia da pergunta dela, digo para as cartas de quem a gente está falando, mas vocês não vão saber, só quem perguntou. Então, a pergunta é: já falei tudo o que sinto para a pessoa e ele não dá nem sinal de interesse. Não vai rolar mesmo, né? Então, assim, cartas, por favor, vamos responder. Fala sobre... já sei, vou puxar assim, ó. 3 cartas que simbolizam você. 3 cartas que simbolizam ele. Você, ele. Aqui em cima, como você o vê, como ele te vê. O que você vê do relacionamento hoje, apesar de, pelo jeito, vocês não estarem se relacionando. Olha, o Ângelo tá chegando.
funcionam. Ah, chegou! Só tem que inverter a câmera, peraí. Tudo Pronto, bem. agora... Ai, que bom! Você aqui! Bem, eu não fiz nada no Instagram, eu saí e entrei só. Ah, coisas de Instagram. Coisas da internet. Imagina se fosse 8 horas da noite que tá todo mundo fazendo live. Mas Coisa vamos lá, eu já da puxei internet. as cartas para responder a pergunta da manhã, que é: já falei tudo que sinto para a pessoa e ele não dá nenhum sinal de interesse. Não vai rolar mesmo, né? Então, assim, eu já puxei as cartas. Você quer comentar o que a gente estava falando antes ou quer ver o que as cartas têm a dizer primeiro? Não, eu vou deixar as cartas falarem, eu vou me antecipar. Vai que eu me dou mal. Então Nem vamos lá. pensar. Tá bom. Olha, como é que ela olha para ele? Ela olha para ele nessa visão, sim, de uma pessoa a acrescentar na vida dela, de uma pessoa que traga companheirismo, que traga acertos, contratos, acordos, ou seja, que tudo aconteça. Como ela olha para o relacionamento, que não existe, né, pela pergunta, mas enfim, o formato das cartas que eu coloquei na mesa tentam nos responder isso. Como é que ela olha para o relacionamento hoje? E essa carta me diz que ela está pensando, é uma energia feminina. É como se ela tivesse assim, pensando mais nela do que no casal. É uma questão de satisfazer a energia feminina dela. Vou olhar para ele antes de abrir o futuro. Ele olha para ela de uma forma assim estranha, eu diria. Ele olha para ela e não sabe decifrá-la. Ele não consegue entender se ela vai queimar ele, vai incendiar, ou se vai apagar a luz dele, ou se nada vai acontecer. Então, assim, ela, para ele, é uma incógnita. Ele vê assim, uma questão de instabilidade instaurada nela, desculpa. Para a questão de relacionamento no presente, como é que ele olha para essa possibilidade dos dois estarem juntos? Então, para ele realmente é uma coisa difícil. Eu diria que realmente para ele isso não existe. Essa é uma carta que fala de batalha, essa é uma carta que fala de corte. Então, hoje, se ele não está dando sinal, é porque realmente para ele esse hoje não existe. Na posição que fala do futuro, o que ela vê de futuro no relacionamento? Ela mesmo não vê futuro, tá? Essa é uma carta de separação. Tá bom, faz sentido, né? Porque a relação não existe. Agora, olha que interessante, se vira, Ângelo. Essa carta que sai para ele no futuro é uma carta que fala de positividade, é uma carta que fala de possibilidade. É como se, traduzindo aqui o que eu vejo das cartas, ela olha para ele como uma parceria possível, mas numa questão de alimentar o próprio feminino dela, e casal por casal e futuro, não. Ele olha para ela hoje com incertezas. Quem é essa mulher? Que estabilidade é essa? Uma relação que não existe hoje, mas que acho que ele gostaria que existisse no futuro. O que você tem a nos dizer? Eu vou repetir a pergunta dela, que eu sei que foi essa pergunta dela que te chamou a atenção. Já falei tudo que sinto para a pessoa. E ele não dá nenhum sinal de interesse. Não vai rolar mesmo, né? Pois é, então. Você já falou das cartas, né? E eu não entendo nada de cartas, eu vou falar do que eu converso com as pessoas por aí, né? A gente sabe, pelo menos a gente percebe, com um pouco de atenção no texto das pessoas, que não está fácil se relacionar, né? Não tem só a ver com a pandemia, que juntou demais as pessoas, né? A gente não convivia tanto com as pessoas assim, de repente a gente convive 24 horas por dia, no caso de quem é casado, e quem é solteiro passa pelo mesmo problema ao contrário, quer dizer,
não tem tantas opções de você ir num lugar, conhecer uma pessoa, né? O trabalho não é mais presencial, então a gente também não se encontra. Então tá difícil a coisa, né? Para quem é solteiro e também para quem é casado. Então, muita gente, pessoas maravilhosas, pessoas, sabe, de todo tipo, reclamam muito que não tem vida fácil nesse mundo aí. E tem uma outra coisa que eu penso bastante quando a gente fala de pessoas, né? Um relacionamento, independente do momento que a gente está, e que eu acabei de falar que não está fácil, né? Mas independente do cenário externo, é um encontro difícil de ser feito. Porque, pensa só, tem eu e as minhas questões todas psicológicas, né? As questões familiares e tal. Às vezes eu quero uma coisa, mas eu acho que a minha família não vai achar legal, e aí eu não faço, ou faço pela metade. E do outro lado tem uma pessoa que passa pelo mesmo problema. Não é fácil casar esses dois negócios, né? Casar dois mundos, histórias, né? Tão diferentes, Dois assim. isso. Duas histórias, cara, exatamente. E aí o que acontece em geral? Em geral, os encontros, eles são via essa parte que a gente não sabe muito bem que governa a gente, né? Então, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, aí estava me contando de um relacionamento que ele teve, que não estava legal, estava coisa meio conturbada. E aí eu estava explicando para ele uma situação que é muito comum. Normalmente, uma pessoa muito controladora, ela quer ficar com uma pessoa bagunceira, por incrível que pareça. Porque, de alguma forma, o buraco de um encaixa no buraco do outro, sabe? E assim, tem diversos exemplos assim, né? Então, se vocês pararem para pensar, tem uma coisa por trás dos panos que leva a gente a fazer uma coisa muito complementar, né? Então, uma pessoa, sei lá, muito bagunceira, quase sempre dá certo com um cara certinho, ou uma mulher certinha, né? Um deixa a toalha na cama, o outro vai lá e reclama e pega a toalha e bota para lavar, sabe? Então, tem uma união aí que às vezes não é o que a gente quer fazer. Às vezes a gente gostaria muito de se apaixonar por um tipo de pessoa, mas não adianta, porque a gente vai ficar com uma personalidade que de alguma forma se encaixa com as maluquices, com os defeitos que a gente tem, né? Então não é um mundo fácil e, cara, pelas cartas eu acho que tá dito aí que nem ela quer muito esse lance com a pessoa, né? Pelo que eu entendi. Até ela tem um pouco de dúvida. A sensação que me deu faz... é que ela quer... Eu te identifiquei psicólogo de vidas passadas, tudo bem pra você? Pra ficar mais simples, não é bem isso, assim. mas é didático, mas não é bem... Didático, então tá bom. É didático. Depois você explica. Não é bem isso. Então, eu vou encerrar esse aqui e aí você se explica. Então, o que eu vi é que, assim, a sensação é que ela quer se relacionar. Hoje é ele. Uhum. Ela precisa preencher aquele lado feminino dela que apareceu ali no meio. Hoje é ele. Se for ele ou não, tudo bem. E aí, enquanto você estava falando, só para satisfazê-la, eu fiz a pergunta direta, que aqui a gente pode perguntar para as cartas, elas responderem sim ou não. Então, ela disse assim, não vai rolar mesmo, né? E aí, a carta diz sim. E aí, eu vou aproveitar para dizer para vocês que as perguntas para as cartas tem que ser uma coisa assim, bem objetiva, porque se a gente levar ao pé da letra o que ela perguntou, não vai rolar mesmo, né? Sim, não vai rolar. Agora, se ela perguntar, vai rolar? Aí seria sim, vai rolar. Então, assim, da próxima vez, tenha certeza do que você quer perguntar às cartas. Mas da forma como que você perguntou hoje, vai não. E cara, tem muitas pessoas que, às vezes, se encontram em momentos diferentes, né? Então, se hoje ela tá de olho numa pessoa que talvez não está correspondendo, pode ser que daqui a pouco a coisa funcione melhor, né? Então, uma das coisas que conta muito é não ter essa ansiedade, né? A gente vê... Tá fácil pra caramba não ter ansiedade. Não tá fácil. Mas olha só, eu tava conversando com uma pessoa outro dia que ela tava me dizendo assim, que ela conheceu um cara e aí ela casou e teve filho em 6 meses.
Aí, obviamente, não deu muito certo, né? Obviamente até não, porque às 6 vezes meses dá não é certo, dele, mas né? esses meses de relacionamento, e aí engravidou, e Ah, aí tá. casou na sequência e, obviamente, separou. Eu digo obviamente porque, assim, a chance de dar errado um negócio desse é muito grande, né? Não que não existam casos que aconteçam assim. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não quero contar a história da pessoa. Eu quero dizer que essa ansiedade de a gente estar com alguém, a ansiedade de dizer o que a gente é, às vezes dá uma trava na coisa, né? Porque às vezes a gente precisa esperar um pouco a pessoa entrar na nossa vibe, precisa a gente ter certeza se a gente quer ter aquele relacionamento, naquele formato, porque tá todo mundo tão carente que às vezes você encontra uma pessoa um pouquinho mais legal, você já acha que é o amor da sua vida, né? E às vezes não é. Às vezes tem que esperar um pouquinho, né? A Tá. coisa mais horrível que eu escuto de vez em quando é quando alguém fala assim pra mim, Deus não tem relógio. A gente quer se matar de raiva, né? Porque a gente quer que uma coisa Mas aconteça, mas ao mesmo tempo não dá pra você colocar de uma forma assim, eu quero ter um relacionamento, vai ser em 2021, às vezes não vai ser. então eu vou Tem que ter aproveitar e calma, tem que ter paciência, vou né? emendar uma outra que fala de relacionamento também. Ela quer saber, assim, o homem que estou saindo pensa em algo mais sério comigo no futuro? Eu vou usar a mesma tiragem e aí eu quero saber se você quer esperar as cartas de novo ou se você quer continuar falando do assunto. Não, essa aí então tem que esperar as cartas de qualquer jeito. Porque essa tá Tá, muito, muito aberta, né? tá, vamos responder para ela. Se a pessoa com quem ela está saindo quer algo mais sério comigo no futuro. Então, 3 cartas para ela, 3 cartas para ele. A primeira é a que diz como que ela tá olhando para ele. Ela tá, assim, bem feliz, bem apaixonada, como se ele fosse... Ela olha para ele como se fosse a segurança dela, né? Porque, assim, essa é a carta dos cristais, é da terra, da estabilidade. Vamos ver como é que ele olha para ela. Olha, temos boas notícias. Ele olha para você com um olhar assim de beleza, de riqueza, de prosperidade. Ou seja, ele também está gostando. Tem isso também, né, Ângela? Eu vou olhar aqui e continuar, mas a gente já começa a ver que os dois olham um para o outro de uma forma maravilhosa. E ela está aqui perguntando se ele vai querer algo mais sério com ela. Ao invés de aproveitar como eles se sentem hoje, enfim, como é que ela olha para o relacionamento hoje? Oh, essa carta é uma carta assim maravilhosa, é uma carta de romance, é uma carta de amor. Então, para ela hoje realmente está tudo bem, ela está satisfeita. Ele também a vê, apesar de ter menos romantismo aqui na carta dele, é uma carta que fala assim de parceria, de cumplicidade, de caminhar juntos, tá? Mas aí ela quer saber do futuro. Opa. Pois é, eu sempre penso assim, que Pois aí você me corrige se eu estiver errado, mas essa foto que você está tirando é dessa semana, né? E A gente não sabe como vai ser o mês que vem. As né? cartas têm uma É um precisão cenário. razoável até uns 3 meses. Eu não gosto de perguntar nada para as cartas até para mais de 3 meses, mas é isso. Quanto mais perto, mais preciso. Isso está acontecendo neste momento. É isso. Exatamente. Exatamente. Assim, o relacionamento é uma coisa que acontece todos os dias, né? Então, o fato de estar legal hoje, que você está dizendo aí para mim que a coisa parece que está indo pelo bom caminho, não significa que não vai ficar ruim. Então, assim, é um trabalho diário de regar a plantinha, né? É você estar disponível, querendo também participar, porque às vezes, isso aí vocês não podem contar para ninguém, que é segredo nosso. Mas às vezes a gente acha que a gente está super afim de uma pessoa e a gente arruma um problema, aí vai falar assim, mas ele tem ali uma unha encravada, sabe? Então tem que pensar que a gente também precisa nutrir o negócio, a gente precisa estar afim internamente de ser uma dupla. Olha que loucura, porque é isso que essa carta fala. Essa carta está na posição
do que ela vê para o futuro. E ela não vê continuidade. Essa carta significa fim. E aí você vem me falar que talvez a gente não esteja tanto afim. É possível, Ângelo, que essa preocupação dela, de o homem que estou saindo, pensa em algo mais sério comigo no futuro, reflita ela não querer algo no futuro com ele? Porque isso aqui está na posição dela. Na posição dele, a gente tem instabilidade. Sim, ele não sabe o que ele quer para o futuro, ok. Sim, mas ela sabe que é não estar com ele. Pode ser, porque às vezes a gente acha que quer. E também tem uma coisa, a gente se encanta às vezes por uma pessoa que a gente está saindo há pouco tempo e tudo mais. Não sei se é o caso dela, quanto tempo eles estão juntos. Também não sei. Mas às vezes a gente se encanta de uma forma desmedida, né? Aquilo que eu falei há 5 minutos atrás, de que a gente quer tanto estar com alguém, que quando chega uma pessoa a gente acha que é o nosso príncipe encantado, e às vezes é o príncipe encantado por, sei lá, 1 mês ou 3 meses, né? É o amor do mês de agosto, né? Enfim, né? Mas pode ser que às vezes não esteja 100% afim, né? De um relacionamento. Acontece, né? Uma vez eu estou me lembrando aqui de uma pessoa que me procurou, que ela estava saindo com um cara, e ela queria saber se esse cara era um cara que ela já tinha namorado em outras vidas, porque ela achava que se fosse namorado de outra vida, tinha mais chance de dar certo, né? Tipo, já se conhecem, e aí é um amor de longa data e tal. E aí quando ela descobriu que não, que, assim, até se conheciam, mas nada demais, ela saiu da consulta aquele dia assim meio para baixo, como se não fosse significar nada. E aí eu fiquei pensando assim, cara, o quanto que depois que ela viu que a coisa não era do jeito que ela imaginava, que a coisa foi pro buraco, né? Talvez se ela não tivesse... Porque ela estava confiante que se ele fosse o amor da vida dela em vida passada, seria de novo nessa vida. E seria bingo total, sabe? Assim, acertou na Mega Sena, porque aí já tinha uma intimidade de outra época, o que, no caso de um relacionamento, não sei se faz muito sentido, talvez nem faça tanto. Porque é muito dessa questão, né? Aquilo que eu falei das partes que se encontram, que às vezes é uma coisa que a gente não tem controle, e a nutrição, que a gente faz todo dia, né? Porque às vezes a gente não se encaixa de imediato, mas aí a gente vai insistindo, vai fazendo a nossa parte, vai vendo que tem uma retribuição e a coisa flui um pouco mais de tempo. Tem um comentário aqui que fala sobre isso, que as pessoas mudam todos os dias, a todo momento. Não dá para garantir se ela também não vai se apaixonar por outro ali na esquina. Exato. Eu acho que é isso. Você está muito preocupada com o amanhã. Curtiu hoje, eu acho que quem não quer o amanhã é você. Ou então procura o Ângelo. Vou deixar o Ângelo falar depois. Nacional, porque essa pessoa que comentou está na Suécia. Então a gente está tirando onda na Suécia. Uau! Então me diz, se você conhece qual que é o nome, porque eu não falei, porque eu não sei. É a Catarina. Catarina. É a Catarina. Que bom, seja bem-vinda, Catarina. Se quiser uma perguntinha, manda aí no privado do Ângelo. Temos uma pergunta agora. Vou deixar você escolher, porque tem mais uma que fala de relacionamento, que pergunta assim, não confio em uma amizade do meu namorado. Estou certa de não confiar? E aí a gente tem uma outra pergunta que muda o tema completamente, que fala de relação com o pai. Diz, quando toda essa loucura com meu pai vai acabar? Me diz você, quer mudar de assunto ou a gente continua nos relacionamentos? Vamos responder as perguntas. Eu acho que a pergunta do pai precisava ter um pouco mais de informação. Mas aqui... Você pode me perguntar, porque é minha amiga, eu sei te responder algumas coisas se você quiser ir mais a fundo. Não sei se é uma questão de relacionamento, se é uma doença, sei lá, o que pode estar acontecendo com o pai, né? Pra gente poder, pelo menos para mim. As duas coisas. As duas coisas. Envolve um passado. Então vamos nessa. Envolve um passado. Então vamos nessa. De uma relação... Não é que seja uma relação ruim, mas eu até me arriscaria a dizer uma relação
natural de pais e filhos nessa nossa geração. Que a gente não foi Entendi. muito criado pelos pais, e aí filho sempre culpa o pai, e o pai, enfim. Mas nenhum absurdo, não, tá? Mas Entendi. não tem um passado de relação filhinha e Muito papaizinho. E nesse cara, momento isso aí... tá doente. Ele tá doente. Tá, então tem um combo, né? Tem um combo, exatamente. A questão de relacionamento entre pai e filho é complicado, né? Tem umas visões espirituais que dizem que a gente sempre se encontra de novo, né? Para alguma questão. E às vezes vai ser um momento de reencontro e que não vai ser fácil para um dos dois, às vezes para os dois. Mas uma coisa que muda muito a forma de se relacionar é você entender aonde você quer chegar, né? Então, assim, eu vejo bastante isso também no dia a dia. Se eu tenho uma questão com meu pai, e aí eu vou entender, aí a gente vai longe entender essa história, né? O que tem lá atrás, o que um fez com o outro, que mágoas que a gente carrega. Cara, quando você entende isso, dá uma aliviada. E aí o seu olhar sobre a pessoa também fica mais suave, né? Então, o que a gente tem a nosso favor? A gente só consegue mudar o que a gente vê, o que a gente sente. O que o outro sente, o que a outra vê, cara, não tem jeito. É aceitar e ponto final, né? Senão a gente fica naquele caso de que nem a gente vê muito, assim, falando assim, pô, eu vou investir nessa pessoa, porque, pô, ele vai ver que, sei lá, que a gente vai ficar junto, cara, e as pessoas não mudam, sabe? A gente vê as pessoas cometendo os mesmos erros há 20 anos, é muito difícil de mudar. Ainda então, mais sendo disso, mais velho, né? Que é o caso do pai dela. Nossa, né? Ainda mais sendo mais velho, achando que é o dono da verdade, que é o pai, né? Que antigamente o pai era quase um general, né? Era ele que era o dono da verdade. Então, como você não vai mudar o outro, não tem jeito, a gente consegue mudar a gente. Então, é possível mudar a gente, mas para isso a gente tem que ir lá atrás olhar as coisas as mágoas que a gente tem, as feridas que a gente tem com essa pessoa, que tem a ver com a vida que a gente está, tem a ver com vidas de outras encarnações, e que a gente consegue lembrar, né? Quando eu falo assim, vida de outra encarnação, a pessoa pensa assim, nossa, que coisa absurda, mas é uma coisa super simples, né? E quando eu digo que é simples, se você olha para o seu pai, por exemplo, com o olhar de uma mágoa de uma vida passada, se essa mágoa está aqui agora, é porque não é de vida passada coisa nenhuma, concorda? É porque ela está aqui agora, no seu olhar, atrapalhando sua forma de ver. Né? Nem que você tenha trago de outra vida, pode ter começado lá, mas se ela está aqui, tá, entendi. Sim, concordo. Se tá aqui, é porque não é de outra vida. Se está aqui, é porque é de agora. Então a gente tem que encontrar onde está esse ponto de cruzamento, né, para entender o que acontece. E, cara, quando você entende o que acontece, você começa a enxergar de outra forma, né? Até que quem faz esse tipo de trabalho, em algum momento vai ver as besteiras que você fez com o outro. E é legal isso também, porque tira um peso das suas costas. É como se você pensasse assim, cara, já fiz tanta besteira, uma a mais, uma a menos que eu fizer aqui não vai mudar em nada. Aí você dá uma bela relaxada, né? Você começa até a ter um pouco mais de tranquilidade com as coisas que você já fez, os erros que você acha que já cometeu. Você está então, falando assim, desse processo terapêutico que você propõe que eu traduzi com o psicólogo de vidas passadas, mas então aproveita e conta aí. Como que é o termo? Eu falo assim, eu falo que eu trabalho com uma psicologia profunda, que é um termo que eu inventei, porque inclui vidas passadas, né? Na verdade, o que acontece? Quando você chega lá, senta e fala assim, eu tenho uma questão aqui que eu quero trabalhar com você. Eu não sei onde está a resposta para isso. E eu não vou ficar procurando a resposta até onde a gente pode chegar nessas terapias mais tradicionais, né? Que é do dia que você nasceu na faculdade, o tal do... Exato. A freudiana, a junguiana, eu não sei direito quais são os ramos da psicologia, né? Mas eu... tem muitos. Tem muitos, mas todos os ramos... todos os ramos da psicologia que você pensar, eles pensam o ser humano, sei lá, historicamente, obviamente, né? Tem a ver com a questão dos pais, da família, isso daí faz sentido.
Mas o próprio ser humano faz um recorte do dia que nasceu para cá. Então, se alguém chegar lá num consultório sei lá, de uma pessoa com uma outra orientação e falar que sonhou com negócio de vida passada, o cara vai falar assim, tá bom, próxima, né? Não vai dar valor para isso, provavelmente. Então, a minha proposta a gente vai procurar a resposta onde quer que ela esteja. E ela está, às vezes, na vida intrauterina, nos pensamentos da mãe durante a gestação, em uma outra vida passada, em outras vidas passadas. Às vezes a gente tem que entender, tem que ter situações que se cruzam em algum momento, né? Então, a minha proposta, por isso que eu chamo de psicologia profunda, ou de terapia profunda, porque, cara, eu vou atrás da resposta, sabe? Às vezes demora um pouco, as pessoas acham assim, então vou fazer 2 regressões e tô 0. Não é assim, porque a gente demora a mudar, né? Toda mudança que é interna, ela não é de uma hora para outra. Então é um trabalho que tem um tempo de duração e que a proposta dele é a gente, já que existe uma mente enorme, vamos navegar, né? Porque pode ser que ela não esteja quando você tinha 2, 3 anos, pode ser que esteja antes disso. E porque ninguém fala disso, eu não vou falar, eu não quero nem saber, eu vou atrás da resposta, mesmo que ela pareça incrível, né, ou absurda para uma terapia tradicional. É mais ou menos isso. Entendi. Tá, até eu já fiquei curiosa, né? A gente já conversou sobre isso outras vezes, mas aí você tem, então, Porque eu já fiz psicanálise, que é de Freud, que eu tenho esses negócios, eu não sei os nomes. Uma que diz que é muito longo, que você, assim, fica conversando com o terapeuta anos. Pode ser um monte, mas acho que parece que você está falando de psicanálise. Acho que era isso. Aí, assim, eu já ouvi dizer, eu realmente não fiquei muito tempo com esse psicólogo, mas não foi nenhuma questão dessa, foi uma questão de bater horário mesmo. A gente trabalhou junto uns 6 meses. E aí depois eu fui para uma outra linha, que era o TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental, que dizem que é mais rápido. Mas essa linha aí, né, da terapia profunda, você tem, assim, se alguém te procurasse, se alguém, uma amiga minha, quisesse te perguntar assim, em quantas sessões você acha que daria para a pessoa virar uma chave? Sabe? Se ela realmente estiver afim, é claro, né? Tipo, essa minha amiga que perguntou do pai, você sugeriria para ela o quê? Você dê uma chance, faça pelo menos 1, 2, 10, 30? Uns 6 meses, eu acho. Pelo menos uns 6 meses, assim. Porque, cara, dá pra ver coisas incríveis às vezes, em uma sessão, sabe? Tem gente que me procura. Teve uma menina há pouco tempo que me procurou com uma questão bem grande, que em uma sessão a gente deu a volta ao mundo e conseguiu encontrar a resposta que ela queria. Mas aí o que acontece? A gente faz isso uma vez, a gente encontra a resposta que ela queria. Mas aí outra coisa aparece. E aí a gente vai atrás também. Então, é favorável, né? Para ela ter uma resposta satisfatória com relação a esse item aí, do pai. Né? Ou seja, ela pode até encontrar na primeira sessão. Mas é possível que ela, no caminho, encontre outros problemas, então não necessariamente ela vai precisar de uma sessão só. Pode ser que surjam outras coisas, pode ser que no caminho ela descubra que a situação com o pai é uma ponta de uma outra coisa. E aí a gente vai atrás da ponta da outra coisa, não tem problema nenhum. E como é que a gente faz para ir atrás? Onde é que você atende? Como é que a gente faz contato com você? Bem, esse tipo de tratamento é presencial, né? Não tem como fazer via internet. Eu atendo normalmente via internet, mas nesse caso específico não. Porque a gente precisa de uma interação, né? E tudo mais. Eu atendo no Catete. Eu estou presencial, por enquanto, toda sexta-feira. Na verdade, é a Praia do Flamengo ali, né? Atrás do Museu do Catete. Mas para quem vai de metrô, por exemplo, desce na estação do Catete. Rio de Janeiro, para quem está na Suíça, né? Rio de Janeiro, Brasil. Isso, Suécia. Na Praia do Flamengo, toda sexta-feira eu estou presencial, mas dependendo da situação de horário da pessoa, a gente organiza outro esquema, não tem problema nenhum. Tá, né? Eu tenho... Sexta-feira já estou o dia todo, mas se a pessoa fala assim, local em Jacarepaguá. Se você quiser, coloco à disposição. Por mim, ok, pode ser também. Então tá, gente. Faz contato com o Ângelo.
Eu vou responder, Tá então, o que bom. as cartas disseram sobre essa questão. Quando Tá. toda essa loucura do meu pai vai acabar. E aí a gente deixa para outras questões. Eu achei que foi tão profundo o que você falou. E aí, se você quiser complementar a carta, porque o que eu vejo nas cartas? Eu puxei diferente, né? Puxei 3 cartas e se eu preciso de mais, eu abro mais 2, uma estilo pirâmide, e a última depois. Eu não abri a última para fazer aqui ao vivo com ela. Mas a base da pirâmide, eu vejo 3 cartas que falam de dúvida, que falam de 2 lados, os 2 lados da balança, sabe? Você bota mais aqui ou ali que você tem que equilibrar. Essa estrela, que em qualquer lugar que você corte, elas são 2 metades exatamente iguais. Aonde você trace aqui uma linha, são 2. E essa carta fala de dúvida, ela fala de bifurcação para um lado, para o outro. Então, assim, me mostra que ela está muito dividida, né? Agora, para o que eu realmente não sei, porque a gente tem tempo que não se fala. Não sei se é se ela dá esse passo para buscar entender o pai, ou se ela some. Sim. E tal. Mas aí a segunda, né, linha de cartas me fala do quanto isso tá pesando para ela, sabe? É como se essa questão com o pai tivesse laçado o coração dela e jogou a âncora. Imagina essa imagem. E isso vai durar por muito tempo. Então, assim, essa carta fala de tempo. Então, não sei se vai ser o Ângelo que vai te ajudar, alguma outra terapia, se vai ser vidas passadas, se vai ser você mesma. Mas, com certeza, se nada você fizer, é muito tempo. E aí eu vou pedir, então, a última carta. Vou pedir ao Tarô das Bruxas uma carta de conselho. Tarô, uma carta de conselho. A carta que saiu é da Lua, que fala da tua imaginação, da tua intuição, do seu inconsciente. Acho que é a hora de você se recolher, entender que 2 lados são esses e, sei lá, enfim, e dar o seu passo. É isso que as cartas tinham. Quando Tem você alguma fez coisa a a deixar? pergunta, quando você fez a pergunta, eu fiquei com a sensação também de que não ia ser uma coisa que ia ser rápido, não. Que era um galho que não era um galhozinho, era um galhão, né? E eu acho que isso reforça um pouco a questão do entendimento da questão. Porque sempre são 2 partes, né? Igual qualquer relacionamento. Pai e filho, igual a homem e mulher, né? Marido e esposa. São 2 partes. Se você faz a sua parte, você pelo menos sai com a cabeça erguida de que você fez tudo que estava ao seu alcance para consertar as coisas. Né? E aí você consegue garantir que você não sofra com aquilo. Porque uma coisa é eu dizer para você assim, olha, isso aí, esse relacionamento, ele é complicado e vai demorar. Por qual das 2 partes vai demorar mais a esse entendimento acontecer? Né? Então, 2 partes precisam dar um passo. Né? Se ele não der um passo, porque ele é uma pessoa talvez mais coroa, tem um entendimento diferente da vida, é um peso que ele vai ser responsável por carregar. E aí, voltando, né, a gente não pode fazer pelo outro. Né? Tem que esperar o tempo do outro ter vontade, ter interesse de se descobrir. Mas ela pode fazer por ela pode se dar em paz, de entender o que está acontecendo, pensar, coração branco, né, de que assim, olha, cara, eu estou tentando me entender, estou tentando entender esse negócio todo, e talvez ela se dando um pouco mais de sossego com relação a esse tipo de cobrança, porque pesa, né? É uma pessoa que você olha todo dia, né? Pessoa que você olha todo dia, Exatamente. que você convive semanalmente,
E, cara, é uma coisa horrível você entrar em casa e você falar assim, caramba, vou ter que dar de cara com aquele personagem novamente, né? E são coisas que, assim, elas são feitas para serem organizadas. O fato de estar desorganizado não significa que seja o destino final. Precisa de um esforço, né? Às vezes o relacionamento é fácil, né? A gente aqui se ama e a gente tem uma amizade boa, é fácil de manter uma cumplicidade assim. Mas às vezes a gente é desafiado com pessoas que não têm esse entendimento, não têm essa maturidade. E não dá para ficar 10 anos sem se falar, né, Ângelo? Que nem a gente. Não dá para ficar tanto tempo sem se relacionar como acontece, né, com pai e filho. Cara, pai e filho é um desafio, né? Não tem jeito, porque nem todo mundo é um mar de amores. E tem muitas histórias envolvidas que a gente nem imagina entre pai e filho, né? Então, eu podia contar aqui várias histórias que eu já escutei de pessoas que me contam relações assim, super profundas de pais e filhos. Mas, assim, a gente entendendo nós, fazendo a nossa parte, ajuda muito. Uhum. E ainda tem assim, tem uma... Eu nas quintas eu faço uma live com uma terapeuta holística, a Andressa, muito minha amiga, e ela fala uma coisa também muito engraçada, assim, nossos pais deixaram nossos traumas na gente, e eles ganharam dos pais deles, e a gente vai deixar para os nossos filhos, e aí, assim, cada um que resolva o seu. E se você pensar nessa linha que você falou aí, a gente tem a tendência de falar assim, mas pô, nossos pais, né, e criticar os caras, mas eles também receberam dos avós. Então, se você for olhar, ninguém é dono do negócio. Né? Sim, ó, ela aí, Alessandro. Né? A coisa vai passando. Complementa aí, Alessandro, ó, ninguém é dono do negócio. É que o Ângelo é mais calmo, mais, sei lá, como é que eu te descreveria, mais social. Eu e a Andressa, a gente é muito mais assim, mas tá vendo? Complementou. Ninguém é dono do negócio. Gostei disso. Porque se o pai recebeu do avô e o avô recebeu do bisavô, quem é que é o pai dessa criança? Ninguém. Tá todo mundo vítima de um negócio que ninguém sabe como é que começa e ninguém sabe onde vai parar. Então, se você tem a chance de entender isso e cortar esse negócio, você não passa para os seus filhos. Já garantiu uma vitória por aí. A constelação familiar, não sei se você conhece, eu não sei como é que a constelação familiar é feita, está dentro da psicologia tradicional, mas ela fala que quando você faz isso aí, quando você corta esse laço, você cura até gerações para trás. Você para de repetir uma coisa e para de passar adiante, né? Sensacional. Sensacional. Bom, muito obrigada pela sua dica. Está convidada a voltar sempre. Se vocês gostaram, peça para o Ângelo voltar, a gente organiza. E as perguntinhas que eu deixei de responder, eu vou responder agora no modo tradicional, tá? Tirando foto e deixando escritinho. Ângelo, muito obrigada. Valeu. Obrigada pela presença de todos. Até mais. Valeu. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau.